família Palmeiras, olha só, terça-feira, dia 25 de novembro, faltam 4 dias para a final da Libertadores, muita ansiedade no nível alto, mas antes disso temos um confronto importantíssimo hoje ainda pela disputa do Campeonato Brasileiro. Então, hoje a gente vai passar aí tudo que a mídia está falando, principalmente aí o jogo aberto com relação à partida de hoje do Palmeiras. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora, deixa o seu joinha, não perde tempo, você sabe que é aqui você fica informado de tudo que rola no Palmeiras. E sem mais, família, bora pro vídeo de hoje. Valeu! Desistiu da competição nacional. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. 2 jogos, as atenções divididas nessa briga pelo título. Então, o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo e o Grêmio recebe o Palmeiras. Que jogo, quanta coisa em disputa, né? A gente vai falar do Palmeiras agora com a repórter Jalile Elias. A saída para Porto Alegre foi com torcedores ali no CT da Barra Funda, da Academia de Futebol, e funcionários tentando passar aquela energia positiva para os jogadores. Fãs de esportes, o Palmeiras deixou a academia de futebol para iniciar a semana mais decisiva do ano. O treino desta segunda-feira foi o último em São Paulo antes da final da Libertadores. A torcida do Palmeiras se despediu do elenco no final de semana. Nesta segunda, não havia torcedores na academia. Portanto, a função de dar um apoio final à delegação ficou a cargo dos funcionários do clube. O Palmeiras viajou nesta tarde para Porto Alegre, já que antes da grande decisão contra o Flamengo no sábado, o Verdão encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta terça-feira às 9h30 da noite. Na quarta-feira, depois do compromisso pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja direto da capital gaúcha para Lima, onde ficará concentrado na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. O Verdão fará suas atividades no CT do Alianza Lima. Nesta semana decisiva, o Palmeiras vai para o tudo ou nada em busca de garantir pelo menos um título em 2025. Nos 5 anos à frente do Palmeiras, Abel Ferreira nunca terminou uma temporada sem levantar um troféu. Obrigado, Jalile. Tá aí, então. Quem levanta a taça? A chance de título mudou completamente, né? A matemática agora é totalmente favorável para o Flamengo, 91%, 91,6%. Palmeiras 7,8%, Cruzeiro 0,6%. A Opta fez esse cálculo. A gente viu ali, principalmente os funcionários, né? Tinha uma rapaziadinha ali, mas pouca gente mesmo no CT, como a Jalile contou pra gente. A corrente positiva veio muito mais dos funcionários, né? A informação até dos nossos colegas do GE, que o Abel vai poupar 11 jogadores. Um time inteiro que deve ser o time titular na Libertadores. Então, assim, a gente até ouviu o Abel falando que o título está decidido, na versão dele, o título está entregue, falou o Abel depois do empate com o Fluminense. Então, realmente, poupando, tudo leva a crer que vai poupar ali um time inteiro, entrar com reservas contra o Grêmio. Isso muda um pouco esse balanço, esse equilíbrio de forças entre Flamengo e Palmeiras? O título está muito próximo do Flamengo? Muda. Eu acho que são 2 times que têm... 2 clubes, né, que tem elencos recheados, o Flamengo um pouco mais do que o Palmeiras. O Palmeiras sente dificuldades quando perde jogadores-chave. Essa temporada, por exemplo, perdeu o Paulinho por lesão e ele praticamente jogou ali o Mundial e foi importante, inclusive, naquele jogo contra o Botafogo, mas faz muita falta. O Estevão acabou sendo negociado, outro jogador também, que a gente sabe que faz muita falta a essa equipe. O Palmeiras conseguiu uma sequência boa, né, de resultados e passou a jogar muito bem. A gente elogiando até o Palmeiras como esse futebol, essa versão do Palmeiras é a melhor do Abel Ferreira. Mas para ter essa melhor versão, precisa ter os melhores jogadores. E os melhores jogadores sendo poupados, essa versão não veremos contra o Grêmio. É claro que isso pesa bastante. Pode até ganhar. Pode até ganhar, e é do jogo, né? O Grêmio também não faz um grande campeonato, mas é um time que está tentando respirar ali um pouco mais tranquilo nessa reta final de campeonato e joga em casa. Olhando para o que o Palmeiras vai levar, é lógico que isso diminui um pouco o favoritismo de um time que está brigando pelo título. Mas o Palmeiras, nos últimos jogos, tropeçou contra equipes que estão abaixo dele. Então, isso pode pesar bastante.
acho que pode até não ser o suficiente para o título ser decidido na terça-feira, porque o Palmeiras pode muito bem empatar o jogo em Porto Alegre. E o Flamengo enfrentando o Atlético ferido, né? Um time que está aí vindo de um vice-campeonato na Sul-Americana. E é lógico que o Atlético muito grande. E o Atlético vai ter um objetivo nessa reta final, somar o máximo de pontos possível para tentar, quem sabe, né, beliscar ali uma pré-Libertadores, né, uma fase preliminar da Libertadores, já que provavelmente vai alcançar a Sul-Americana. Mas é um caminho para o Flamengo de se poupar jogadores, não 11. Talvez se o Flamengo poupasse 11, ainda teria um time melhor que o Palmeiras pelas ausências que o Palmeiras tem. Mas até se colocar um time alternativo contra o Atlético, esse Atlético ferido, tem jogo. Que deve poupar jogador também, o Felipe Luiz. E vamos lembrar que na Copa do Brasil, o Flamengo, apesar de ter sido eliminado pelo Atlético, venceu jogando na Arena MRV. Mas com o time principal, né, com seus principais jogadores. Eu acho, Edu, que o título não será decidido nessa terça-feira. É só um palpite. Mas está muito encaminhado para o Flamengo pela postura do Palmeiras em poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, pensando na final da Conmebol Libertadores. 74-70. Bom, Flamengo, então vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí sobre tudo. Lógico que é um pouco difícil, né? Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião 100% formada aí com relação à atitude de Abel Ferreira de deixar os 11 titulares fora do confronto diante do Grêmio. Para quem acompanhou aí as grandes mídias, Felipe Melo falou ontem, né, a respeito, com toda a sua experiência e tudo mais, a respeito da importância de chegar numa final como essa, com a moral lá em cima, e o Palmeiras vem aí de 5 jogos sem vitória. Então seria importante que o elenco fizesse parte do confronto de hoje diante do Grêmio, né, para que, enfim, conseguisse uma vitória e fosse com a moral lá em cima para o confronto diante do Flamengo. Porém, todavia, entretanto, não é o que aconteceu, né? Abel Ferreira decide poupar os 11 titulares praticamente, né? Pode ser que ocorram algumas modificações, mas a princípio ele decide poupar 11 titulares aí para o confronto diante do Flamengo, né? E a gente, enfim, de certa forma já anuncia quem serão os titulares de forma antecipada para que o Flamengo se prepare, né? Mas a gente sabe também que o Abel Ferreira, ele entende da bola, o homem é cobra da bola, o homem sabe o que faz. O homem tem um plano, né? Ele sempre tem um plano, apesar das diversas discordâncias que a gente tem, inclusive eu tenho aqui nesse canal com relação à postura de Abel Ferreira. A gente sabe que se tem alguém que pode jogar um jogo feio e sair campeão, esse é Abel Ferreira, né? Então a gente espera que realmente tudo isso funcione no próximo sábado, né? Eu confesso que até mesmo com relação ao discurso do Felipe Melo, eu não sei se ganhar do Grêmio elevaria a moral, uma vez que a gente tinha 3 rodadas atrás, 3 pontos à frente do Flamengo na disputa do título do Campeonato Brasileiro, né? E a gente enfrentou adversários fracos e não conseguimos vencer. Então, acho que de qualquer forma seria um ambiente de frustração por ter perdido o título, porque na verdade todo mundo está considerando isso, que já perdemos o título. Agora, uma possível vitória hoje com um tropeço do Flamengo coloca a disputa, coloca o Palmeiras de volta na disputa, né? Então é um outro ponto que me deixa pensativo aí com relação a poupar os atletas, porque se o Palmeiras vence, o Flamengo tropeça, o que é totalmente possível enfrentando o Atlético Mineiro, o Palmeiras volta para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, não que eu não confie no time reserva do Palmeiras, mas enfim, são diversas partes. Por um lado, colocar o time titular para mim não ia surtir tanto efeito em termos de ânimo, em termos de confiança, mas em contrapartida poderia colocar o Palmeiras de volta na briga. São muitas vertentes disso, então eu quero ouvir o seu comentário. Comenta aqui embaixo a sua opinião com relação a tudo isso. O fato é que eu espero que o Palmeiras saia vitorioso da partida de logo mais diante do Grêmio, chegue com tudo no próximo sábado e, se Deus quiser, seremos o primeiro tetra brasileiro mais tradicional da Libertadores, meus amigos. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Você sabe que a gente tem feito um trabalho bacana para te manter informado de tudo que rola no mundo Palmeiras. E é isso, família. Amanhã a gente volta com mais informações, inclusive falando do jogo de logo mais. Então, tamo junto, avante palestra, grande abraço para vocês, valeu!